Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal, hoje vamos responder a pergunta da Darcy. A pergunta dela está aparecendo exatamente aqui agora embaixo. E a pergunta dela é assim, pessoal. Ela tem uma máquina de costura, provavelmente uma máquina de costura antiga, conforme o comentário dela, e o volante dela está travado. Então ela perguntou, será que tem conserto? Neste vídeo, pessoal, eu quero falar não somente sobre este detalhe específico da máquina de costura da Darcy. Não, eu quero falar aqui, pessoal, se vale a pena ou não arrumar uma máquina de costura. Por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que enviam mensagens aqui pro canal, até mesmo pelo WhatsApp e assim por diante, perguntam: será que vale a pena arrumar minha máquina de costura? Será que vale a pena? Será que tem conserto a máquina de costura? Então muitas pessoas perguntam isso aqui no canal. Então hoje eu quero responder para vocês, principalmente vocês que têm sua própria máquina de costura, ou até mesmo você que está começando na área e pega uma máquina de costura para arrumar. E às vezes pergunto, será que vale ou não a pena arrumar uma máquina desta? Então, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Se sua máquina tem conserto ou vale a pena você investir em uma outra, tá bom? Mas caso você caia neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy. Eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos. Sou o criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito fácil. Só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Beleza, pessoal? Vamos lá então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Aqui neste vídeo eu quero destacar duas coisas extremamente importantes, se vale a pena ou não arrumar uma máquina de costura ou se uma máquina de costura tem conserto. Uma coisa que eu quero já deixar bem claro para vocês, principalmente para a Darcy que me enviou esta mensagem, essa dúvida dela, é que toda máquina de costura sim tem conserto. É possível consertar, por assim dizer, quase tudo numa máquina de costura. Por exemplo, se uma peça quebra numa máquina de costura, é simples, é só você efetuar a troca dela e continuar aí costurando. Se a máquina de costura está travada, então é só você identificar o que está acontecendo, o que está travando ela, ou até mesmo fazer uma lubrificação, desmontar a máquina para conseguir ver tudo o que está acontecendo e montar novamente e fazer tudo funcionar. Ou seja, todas as máquinas têm conserto, pessoal. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. No entanto, não quer dizer que todas as máquinas têm conserto, significa que vale a pena você arrumar ela. Como assim, Rodrigo? Se ela tem conserto, por que não vale a pena? Porque às vezes, pessoal, a mão de obra que você vai ter para poder consertar essa máquina de costura vai ser muito grande. E às vezes não vale a pena, não compensa o valor da máquina de costura pelo o gasto que você vai ter, entendeu? Às vezes o gasto que você vai ter é maior do que a máquina de costura, o valor dela. Então, às vezes não vale a pena isso. Vou dar um exemplo aqui fácil para vocês. Vamos imaginar que você paga numa máquina de costura aí R$ 500, R$ 400, uma máquina de costura usada, tá bom? E nessa máquina de costura usada, você precisa fazer algumas coisas. Precisa trocar engrenagem, precisa trocar lançadeira e assim por diante. Só o fato de um mecânico fazer uma manutenção dessa, dependendo da região, ele vai te cobrar uns 150, R$ 200, mais as peças. Então é quase o valor da máquina de costura vai ficar, porque tem o valor das peças, mais o valor da mão de obra que ele vai fazer em uma máquina que é usada. Então, às vezes, não vale a pena você fazer isso. E às vezes também, pessoal, não existe mais as peças em reposição. Tá, Rodrigo, então se não existe peça em reposição, como que você disse que é possível arrumar? Porque, pessoal, dá para dar um jeito em tudo, por assim dizer. Por exemplo, se uma engrenagem ela quebrou e não tem mais ela fabricando, você pode pedir para fabricar. É possível fazer isso. Você vai numa empresa e pede para eles fabricar aquela peça. Então, é possível sim. Tem pessoas que têm torno, fresadoras, que conseguem fazer eixos, engrenagens e assim por diante. No entanto, o preço que você vai pagar não vale a pena. Eu digo assim, vale a pena se você quer deixar de recordação uma máquina de costura, se você quer deixar ali bonitinho, aí sim vale a pena você dar um jeito de arrumar. No entanto, tem máquina que, como não tem peça de reposição, eu particularmente daria muito trabalho para poder correr atrás, então para mim não vale a pena.
Então, se chegasse para mim aqui uma máquina de costura, agora falando diretamente para quem quer arrumar máquina de costura e está trabalhando na manutenção, chega uma máquina para mim aqui e eu vejo que a máquina é extremamente antiga, que eu não vou ter peças de reposição e eu vou cobrar muito caro da pessoa para correr atrás, eu já deixo tudo ciente. Às vezes eu até falo para ela que não vale a pena poder fazer isso, mas se ela insistir, aí eu arrumo. Por exemplo, eu falo, ó, só de mão de obra que você vai gastar é tanto, mais os preços das peças, e mais o frete, mais isso, mais aquilo, então vai ficar quase 2 vezes a máquina de costura, 3 vezes a máquina de costura. Então fica ao seu critério. Eu posso arrumar, mas no entanto vai ficar bem mais caro do que uma máquina de costura nova. Então, você realmente deseja fazer isso? Algumas pessoas até topam, pessoal, porque às vezes vem de bisavô, avó e assim por diante e acaba arrumando. Mas tem pessoas que às vezes não quer pagar isso, né? Às vezes não quer pagar nem a mão de obra, imagine pagar mais do que o que realmente deveria, porque a peça não tem que correr atrás, pedir para fazer e assim por diante. Então, muitas vezes não vale a pena. No seu caso aí, Darcy, como sua máquina de costura está travada, então sim vale a pena, porque às vezes não tem reposição de peça. Entendeu a questão? Às vezes, pessoal, uma manutenção não automaticamente você precisa repor peça, ou seja, uma peça que precisa efetuar a troca. Não, é simplesmente uma regulagem, uma lubrificação, desmontar alguma coisa para limpar e assim por diante. E a máquina vai funcionar. Ou comprar um motorzinho que é baratinho. Então, às vezes, realmente vale a pena. Então, qual que é o ponto determinante que eu falo se vale a pena ou não? Você pode fazer um orçamento, coloca assim numa balança, sabe uma balança? Você coloca o preço que você vai gastar para fazer essa manutenção, certo? E o preço que você vai gastar para poder comprar uma nova. Será que vale a pena o peso? Por exemplo, um dos meus alunos perguntou recentemente assim para mim, Rodrigo, eu tô com essa máquina para arrumar, e será que vale a pena? Então, eu falei para ela assim, quanto que você vai gastar para poder arrumar essa máquina? Tanto com mão de obra, com peça e assim por diante. Aí ela falou, ó, é o valor X. Aí eu falei, quanto que custa a máquina? Entendeu? Então, às vezes não vai valer a pena, porque para o seu cliente não vale a pena. Para você seria bom, porque você vai ganhar com isso. Mas para o seu cliente não. Mas às vezes, pessoal, vocês têm que saber pesquisar. Tem peças que até o meu aluno mencionou, por exemplo, eu vou ter que comprar um motor que custa R$ 350. Mas existem motores mais baratos do que R$ 350. E às vezes a pessoa aceita aquele motor mais em conta. Ah, é um motor importado, mas qual motor não é importado? Então, vai depender muito da pessoa também e do seu cliente. Joga para o seu cliente. Se ele gostar, se ele topar, beleza, manda ver. Se ele não topar, fazer o quê? Paciência. Então, pense nisso. Caso você tenha sua máquina de costura, coloque aí na balança a questão de custo e quanto que você pagaria numa nova. Você fazendo isso, você vai saber se vale a pena ou não. Mas uma coisa que eu já quero deixar bem claro, como eu já falei, sim, toda máquina de costura é possível arrumar, tá bom? Toda máquina de costura. No entanto, tem aqueles se vale a pena ou não. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.